O que vai acontecer com meus bitcoins? Eu vou receber de volta? Rodrigo Marques vai ser preso? O que vai acontecer? Todas as dúvidas agora com o Dr. Rafael Sales. Segue o vídeo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Mais uma vez com vocês, Giliardi. E hoje trazendo para responder algumas dúvidas aí, tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas, o nosso grande amigo, advogado, Dr. Rafael Sales. Para quem não conhece, ele é advogado criminalista, professor, mestre em Direito, atua com Direito Penal no mercado financeiro, especializado em Direito Eleitoral e do Consumidor. E temos a alegria e o privilégio de ter você hoje, doutor Rafael, participando aí dessa live do nosso quadro aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giliardi, pelo convite. Me sinto muito honrado de poder contribuir. Acontecendo, né, nesse mundo de investidores no mercado Bitcoin e tentar levar para o pessoal alguns esclarecimentos acerca, né, do que está hoje ocorrendo nos bastidores dos órgãos de investigação criminal. Perfeito. Espero aí tentar alcançar o objetivo. Perfeito. Doutor, ontem no portal do Bitcoin foi noticiado que a Polícia Federal bloqueia 80 milhões em imóveis de pirâmide com Bitcoin, que roubou 1 bilhão. Ela está falando da Indil, foi uma pirâmide financeira que ela foi travada aí porque iniciou a terceira fase da Operação Egito. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e você comentou que até quando fez a sua entrada lá na Superintendência da Polícia Federal, a sua queixa lá, você nivelou os crimes da Atlas com o da Indil. Fala um pouquinho para a gente aí, para poder a galera ficar bem mais contente com essas novidades que estão vindo. Giliardi, é o seguinte, a questão dessa empresa do Rio Grande do Sul, a Indil, nós tivemos uma análise preliminar da similaridade fática, né, entre o caso dela e o caso da Atlas Quantum. Por quê? Ela operava bitcoins, né, mantinha a custódia de ativos e de bitcoins de investidores. E a Atlas, basicamente, fazia, assim como ainda faz isso hoje, nos dias de hoje. E quando o nosso escritório foi procurado pelo professor Evandro Teruel e outras vítimas, nós começamos a estudar o caso e a nos debruçar sobre o que haveria no cenário nacional em questão de investigação para tentarmos buscar essa questão de semelhança e tentar levar o caso até as autoridades. A Atlas, ela mantém a custódia de ativos de terceiros. Sim. Como já falei, a Indil também. Então, por conta dessa semelhança, nós vislumbramos que poderíamos seguir essa tese para a adequação das condutas da Atlas também para do caso da Operação Egito, que foi deflagrada a partir das condutas em tese perpetradas lá por aquela empresa do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Doutor, tem algum indício aí de formação de quadrilha do Rodrigo Marques? Teve mais alguém assim que já conseguiu comprovar ou está sendo investigado? O que tem hoje, assim, comprovado, sim, formação de quadrilha? O que tem ou você não pode divulgar alguns assuntos assim, até para poder manter o sigilo e não atrapalhar as investigações? Bom, Giliardi, até por uma questão de ética profissional, assim como eu sempre afirmo nos meus outros vídeos, eu tenho que me abster de comentar publicamente sobre o conteúdo fático do que está lá consignado na representação. O que acontece? Eu, na qualidade de advogado, não sou eu que processo uma pessoa, e sim eu atuo nos interesses das vítimas, que nos contratam para esse fim. Através do estudo que nós fizemos, nós elencamos uma série de condutas
para que o Departamento de Polícia Federal, através da Superintendência aqui no Estado de São Paulo, passe a apurar as condutas que, em tese, podem convergir para a prática desses delitos contra o sistema financeiro nacional e também contra o mercado de capital. Eu elenquei na representação alguns tipos penais que devem ser apurados pela Polícia Federal, estão sendo apurados e, obviamente, no momento oportuno, eles virão a público, né? Mas o que eu posso adiantar, dentre desses tipos penais que nós aqui elencamos na nossa representação, posso citar alguns para os senhores, que é fazer operar instituição financeira clandestina, né, que está previsto lá no artigo 16 da 7492. Então, tem o tipo de oferecer ou negociar título ou valor mobiliário sem a devida autorização, que isso, inclusive, já é público por conta que a CVM exarou uma portaria, que é a 826, Sim. na qual ela proibiu a Atlas Quantum, através de seus representantes, de atuar ofertando esses contratos de investimento coletivo, pois poderia caracterizar, em tese, violação aos artigos 26C dessa lei dos crimes contra o mercado de capitais. E, além desses outros tipos penais também, existe a grande possibilidade de se apurar nessa representação também, que foi indicado, o delito de evasão de divisas, né? E, assim, o que nós podemos falar hoje, que isso são indícios, assim como a empresa Indel também teve essas condutas apuradas, nós tentamos levar isso ao conhecimento da autoridade policial para que ela faça a representação nos termos propostos da nossa representação. Sim. Só havia comentado que está tendo um certo jogo de empurra-empurra entre a federal, a estadual. Explica para a gente o que está acontecendo, doutor. Perfeito. Giliardi, até para que o pessoal possa entender um pouco sobre isso, no direito processual penal existe, infelizmente, alguns passos a serem seguidos, né? Eu vejo aí o pessoal me falando, doutor, e aí, quando que o Rodrigo Marques ou outras pessoas podem ser presas, pode ter sua prisão decretada, tal? Bom, gente, funciona da seguinte forma. Para que alguém seja levado ao cárcere, precisa de indícios de autoria e provas acerca da materialidade do crime. O que é isso? Indício de participação num evento criminoso e materialidade, justa causa, ou seja, provas que realmente façam mostrar de uma forma cristalina que houve ali a prática de crimes federais. Inicialmente, protocolada na Polícia Civil primeiramente foi levado ao conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo, através da vítima, a professora Evandro Teruel, a denúncia da possibilidade desses delitos em tese praticados pela empresa Atlas. Depois, o que o Ministério Público fez? Pegou e remeteu essa notícia de fato criminal para a Polícia Civil. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através de uma delegacia especializada, que é o DEIC, passou, então, a apurar os fatos. Chegado, então, o relatório final, em junho do ano passado, na qual o doutor André, que é o delegado lá do DEIC, à época, concluiu que o caso seria de crimes praticados contra o sistema financeiro nacional e pediu para que fizesse a remessa para a Justiça Federal. Nós ficamos muito felizes aqui no escritório, porque, basicamente, o que o doutor André lá no DEIC apurou no seu relatório final foi exatamente aquilo que nós havíamos colocado na nossa representação, que foi um habeas corpus, que foi deflagrado lá pela Operação Egiptos, que da suposta incompetência da Justiça Federal para apurar esses delitos. Então, com base nisso, foi remetido lá para a Justiça Federal para que o caso passasse, então, a ser apurado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e com julgamento pela Justiça Federal, através de um juiz federal. Até porque existe aí, no caso, uma questão de conexão de crimes. Se outros crimes também
forem praticados no meio desse cotejo, existe hoje uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 122, que fala quando existe a prática de diversos crimes, tramitando tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, devem ser reunidos para julgamento conjunto. E assim, resumindo, para não ficar muito longo também a minha explicação, Giliade, o que aconteceu? Hoje, nós tivemos um parecer do Procurador da República, o qual suscitou um conflito negativo de atribuição. E hoje esse caso voltou para agora a análise da juíza federal, que está responsável pelo caso, que hoje eu encaminhei um e-mail para a 10ª Vara Federal aqui em São Paulo, solicitando para que essa juíza me atenda num despacho virtual, que agora, por conta das restrições impostas pela Covid-19, nós, advogados, temos que despachar nesse sistema de videoconferência. Então, estou aguardando agora, nos próximos dias, a juíza federal, até peguei o nome dela, mas por uma questão de ética, não vou até citar o nome dela aqui, para que ela me atenda e eu leve até o conhecimento dela o nosso pleito. Por quê? Fora esse caso que foi originado lá na Polícia Civil, no DEI, com a queixa do Ministério Público, tem a nossa representação que está tramitando paralelamente. Então, para que tudo se reúna e seja concentrada na 10ª Vara Criminal aqui em São Paulo. O que a juíza pode fazer agora? Discordar do parecer do Procurador da República e remeter para uma Câmara de Coordenação e Revisão, que é formada por um grupo de procuradores regionais da República, que atua em nível de tribunal superior, para que lá seja decidido, para que se o caso fica ou não na Justiça Federal. O que essa Câmara de Coordenação e Revisão pode tomar? Designar outro procurador da República para que ofereça a denúncia criminal, ou algum procurador regional pegue e ofereça a denúncia. Se caso isso se mantenha, os autos vão retornar para a Justiça Estadual. Para lá, então, se o promotor de justiça ou não quiser oferecer denúncia, se ele não quiser oferecer, daí vai lá para o Procurador-Geral da República, para que ele decida. Mas para não ficar nesse empurra-empurra, nós estamos tentando trabalhar aqui, já levar o conhecimento de tudo, para categoricamente afirmar que o caso se trata de competência da Justiça Federal. Então, Giliardi, eu sei que fica um pouco cansativo, um pouco técnico, mas é para que o pessoal entenda que não é questão de... Isso, não é que fica no empurra-empurra, é que tem uma jurisprudência aí que está sendo ventilada, que precisa ser respeitada, e infelizmente o Procurador da República aqui em São Paulo não entendeu dessa forma. E lá no Rio Grande do Sul, o Procurador da República, na Operação Egito, ele entendeu que era, e chamou a bola para si e ofertou a denúncia. Agora, o que nós estamos tentando aqui em São Paulo também é isso, né? Representando aí os interesses dos nossos quase mais de 200 clientes nossos assistidos aí no caso. Então, doutor, qual é a possibilidade aí que a gente quer saber? Rodrigo Marques, ou paga ou cana, resumidamente é isso? Então, Giliardi, eu fico até chateado de não poder dar a minha resposta pessoal para isso, eu tenho que falar com um olhar técnico. Sim. Nós estamos buscando a justiça. Há grandes possibilidades de que os responsáveis pelas infrações em tese praticadas serem levados ao cárcere. Hoje existe a possibilidade de uma delação premiada, para que indique onde estão os ativos e faça um acordo para ter a pena reduzida ou até que se evite que seja levado ao cárcere. Então, existe essa possibilidade hoje, que está amparada, inclusive em leis também no ordenamento jurídico brasileiro, para que se evite o encarceramento. Ou seja, é mais ou menos por aí que você falou, né? Só que o fato de se pagar também não afasta a questão criminal. Por quê? Se a Polícia Federal entender, o Ministério Federal entender que teve crime, vai ter que pagar de uma pena corporal, prisão. O acordo vai ser apenas para minimizar. Porque o que eu sempre tenho sustentado é que quando você tem a manutenção de uma situação que viola o direito penal, existe a questão da continuidade delitiva, né? Concurso de crimes também. Então, isso faz a pena ela fica, o que nós chamamos de exasperar a pena, ou seja, aumentar a pena. Então, é complicado você hoje falar
que um caso desse a pessoa consiga escapar de uma reprimenda, de uma condenação. É muito difícil. Além de ter que pagar a dívida dos mais de 40 mil hoje. Assim, o que eu tenho são bases que rodam aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, mais de 40 mil pessoas violadas. E o que eu quero chamar a atenção do pessoal hoje é, pessoal, procurem seus advogados, vão atrás dos seus direitos, sabe? Encampem uma batalha, façam força. O que eu vejo são poucas pessoas com a coragem que o Giliardi tem, aí o professor Evandro Teruel também. O que nós estamos precisando hoje é de unir esforços para chegar até as autoridades e que nós possamos obter apoio das autoridades para nós conseguirmos fazer justiça. Porque, às vezes, fazem manifestações aí nos grupos, a gente vê pouca aderência a isso. Então, por favor, pessoas, vamos lá, pessoal, vamos compartilhar, vamos unir forças. Aí nós temos um canal de comunicação que é o do Giliardi hoje. Vamos lá, vamos para cima, vamos tentar buscar o que é de vocês. Doutor, vou estar replicando uma pergunta que um amigo aqui do Telegram pediu aqui, ó. A pergunta do Wilton. Pergunta para o doutor Rafael Salles qual é a responsabilidade criminal dos diretores da empresa golpista Atlas. Se tem alguma responsabilidade, vide Bruno Peroni, pode ser o elo fraco da Orcrim. Essa é a pergunta do Wilton, aqui pelo Telegram. Bom, vamos lá. Wilton, é o seguinte, a partir do momento que você... O que eu costumo dizer? Esses delitos, eles são chamados delitos do colarinho branco, né? Que é uma denominação até utilizada por Eduardo Sutherland, que é um doutrinador antigo, dessa questão da criminologia. Esses delitos, geralmente, passam nas camadas mais altas da sociedade e geralmente ficam impunes, desde que você tenha uma investigação levada a sério para que todos os envolvidos na prática criminosa sejam responsabilizados. Vamos lá. Quem é autor principal, diretor de uma pessoa jurídica que está envolvida em uma arquitetura, vamos dizer assim, sofisticada, pode ser responsabilizado. Logo abaixo, se tiver comprovação de indício, de ligação, de que participou de qualquer maneira para a prática dessas condutas em tese criminosas, obviamente vai responder na medida de sua culpabilidade. Ou seja, o que o Código Penal fala? Que todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas, na medida de sua culpabilidade. É exatamente isso que eu falei. Então, se você teve uma participação, mínima que seja, você vai responder. Doa quem doer. O direito penal está aí para punir. Perfeito, perfeito, perfeito. Que é muita indignação. E ele está dando uma sorte, que a gente estava todo alinhado, eu, você, o Artemio Picança, a gente para Brasília, se encontrar com o deputado Áureo, aí vem o lockdown. Eu acho que Deus está dando uma oportunidade para o Rodrigo Marques ele começar a pagar um pouco seus pecados. A gente está passando por uma pandemia que nunca teve na história. Tem muita gente hoje passando dificuldade, faltando alimento na sua casa e está milionário virtualmente. Isso é muito triste. Isso é muito triste, doutor. Tem mais um amigo que quer fazer uma pergunta, mas está demorando para ele poder digitar. Está aqui, ó. A pergunta do Wellington. Qual a estratégia para recuperar os bitcoins do RM, tendo em vista que esse bandido não quer pagar? Essa é a pergunta do Wellington, aqui de São Paulo. É meu amigo, conheço bastante ele aí. Sempre está interagindo bastante com o canal. Wellington, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação ativa aqui no canal do professor do Giliardi. E eu só tenho a esclarecer uma coisa. Existe, sim, você entrar nos grupos, buscar a orientação de um profissional, de um advogado, para você conseguir ir atrás. Mas, resumindo assim a tua pergunta, existem instrumentos, sim, hoje no Brasil, para a gente conseguir recuperar tudo que está aí. Por quê? Depois do processo, eventual condenação, existe a sentença penal condenatória. Lá no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz vai fixar o valor mínimo para reparação do dano, tá? Corroborado isso aí, também,
com o artigo 91, inciso 1 do Código Penal, que fala que a sentença, o efeito dela, imediato, é reparar o dano praticado pela conduta criminosa. Pessoal, eu não estou aqui afirmando que existiu a prática comprovada de um crime. Está sendo apurado. Quem vai dizer ou não se teve crime é o Estado, através dos seus órgãos oficiais de apuração, Polícia, Ministério Público, posteriormente o Poder Judiciário, tá? Então, vamos lá. Depois do processo comprovado que existiu a prática de crime, então vai ter todos esses remédios processuais para garantir. Senhores viram por aí que várias ações civis foram propostas, hoje passa, não posso dizer exatamente, mas que passa da casa dos 500 processos contra a Atlas. Então, várias demandas foram propostas e, infelizmente, restaram infrutíferas. Então, você tem uma decisão judicial sem poder de execução. E o que acontece? As pessoas, o que restou hoje? Se não paga porque frustrou o crédito, é porque alguma coisa errada tem. Então, tem indício do cometimento de alguma coisa errada que viola a lei penal. Então, para isso que a gente vai buscar o direito penal para tentar exigir dessas pessoas a reparação do dano. Tá? Beleza, Wellington? Perfeito, obrigado. A gente vai estar encerrando... Giliad, só uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa cortar você. Tudo bem, sim. O que nós vimos aí no dia 3 agora, dessa Operação Egiptos, que é da empresa do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Foram bloqueados dinheiros de contas que estavam em paraísos fiscais, e onde nós vimos uma nova etapa da operação foi que vários imóveis foram penhorados, foram bloqueados pela justiça. Então, assim, no caso da Atlas, se não se encontrar Bitcoin, se não se encontrar dinheiro, obviamente, bens que tenham ligação direta ou de uma maneira reflexa com as pessoas responsáveis pelas condutas, ficarem categoricamente comprovados que foram crime, existe a grande possibilidade de se sequestrar esses bens para garantir a dívida. Então, vai para leilão depois, e o que arrematar vai para pagamento. Então, hoje a Operação Egiptos, graças a Deus, é o reflexo que nós esperamos para o caso Atlas. Então, hoje, você vê, ferramenta existe. Existe aí, o pessoal está sendo veiculado. Então, não esmoreçam, não fiquem desacreditados, porque estamos aqui para trabalhar para que o patrimônio ou o Bitcoin retorne para os investidores. Sei que após essa queda da Endil aí com 1 bilhão, ressurgiu aquela euforia, aquela alegria e aquele sentimento de justiça que exista. Que da mesma forma que estamos sofrendo do lado de cá, o pessoal da Endil sofreu e batalhou e buscou. Não ficou sentado no sofá, no Telegram o dia todo, sem tomar nenhuma atitude. Muitas pessoas nem para uma delegacia foram fazer boletim de ocorrência, não procuraram o Ministério Público, não procuraram nada. Aí esperam heróis. Não tem heróis. Todo mundo busca resolver seus problemas, procura advogado para poder estar sanando seus problemas. Doutor, eu quero estar agradecendo mais uma vez aí você disponibilizar o seu tempo para estar atendendo aqui o pessoal que sempre manda perguntas, sempre interage bastante. E, se Deus quiser, a gente vai estar se encontrando em Brasília, vamos estar se encontrando em São Paulo. Uma coisa que a gente não pode deixar é o Rodrigo Marques ficar à vontade, ficar acomodado. Eu nunca esqueço aquela frase, eu não sei de quem é a pessoa próxima, que bota ali: nada como a inexorável marcha do tempo. É o perfil que saiu dele, do gênio, do melhor do mundo. Doutor Rafael, muito obrigado. Você tem um atendimento agora aí. Eu agradeço que você continue essa pessoa incrível, essa pessoa vitoriosa, que estudou bastante para chegar nesse patamar, para botar muito bandido, muito vagabundo, muito pilantra atrás das grades. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço imensamente o convite. Me coloco à disposição aí do pessoal. Quem quiser algum esclarecimento, fique à vontade aí para procurar as redes sociais. E estamos aí, né? Tentar fazer um pouco de justiça, que eu acho que esse país está precisando. Infelizmente, não deu certo nossa saída para Brasília agora, por questão de Covid. Estávamos com passagem comprada já e hotel reservado, mas tivemos que correr lá para cancelar. Mas aí são ossos do ofício, né? Quem sabe na próxima quinzena já esteja tudo resolvido e consigamos ir até o gabinete do deputado Álvaro Ribeiro, que vai nos dar uma grande força nessa batalha aí.
Perfeito. Galera, a gente vai estar encerrando por aqui. Não deixa de curtir o canal, não deixa de estar se inscrevendo. O Zap e o Instagram, Dr. Rafael Salles, está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Manda uma mensagem para ele, conversa com ele. Você está botando o seu caso na mão de quem resolve, tá bom? Um abraço e boa noite. EasyBot, seu robô de investimento. Negocie com segurança, negocie na Stratum.